O meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no nosso grupo no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. Os nossos entrevistados de hoje é o simpático casal que está aqui ao meu lado, o Renato Chaves e a Neuza Chaves. Boa noite, Neuza. Boa noite, Lindomar. Muito prazer estar aqui com você. O prazer é muito grande da minha parte de estar recebendo vocês aqui, Renato, na minha casa, no meu estúdio improvisado. Boa noite, Renato. Boa noite, Lindomar. Boa noite a todos. Pois é, o Renato Chaves, ele é bambuiense, filho do saudoso casal Omar Chaves e Jamília Eduardo Chaves. Ele é administrador de empresas, trabalhou por 32 anos na Petrobras. Ele é casado com a Neuza Chaves. A Neuza é natural lá de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais. Ela é escritora, palestrante, empresária, proprietária da empresa AD3. Também trabalhou na Petrobras. O casal é pai de Jamile e Felipe e avós da Laura e Henrique. Atualmente residem em Belo Horizonte, mas viaja muito aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou começar aqui com o Renato. Vamos começar o papo aqui pelo Renato, logo a gente já vai falar com a Neuza aqui. Você, Renato, mudou de Bambuí há mais ou menos 50 anos. Gostaria de saber o que você fazia aqui em Bambuí, o que você fez aqui em Bambuí antes de se mudar. Bom, eu aqui em Bambuí, eu saí com 17 anos. Então a vida aqui em Bambuí era a vida que todo mundo aqui da minha geração tinha. Você tinha o cinema, o Cine Teatro Bruno, que a gente ia lá para o Brasão, e estudei no grupo Antônio Torres e depois fui para o ginásio Antero Torres. Eu terminei o científico no Colégio Estadual e fui para Belo Horizonte em 1972. Então você saiu daqui com 17 anos já com o nível médio que a gente chama hoje já concluído. Já concluído. Eu já fui para Belo Horizonte para tentar vestibular. Já nós vamos falar da sua vida lá em Belo Horizonte, né? Lá, por exemplo, vamos já de uma vez. Em quais escolas você estudou? O que você estudou? E com que você trabalhou lá em Belo Horizonte? Eu comecei em Belo Horizonte no Banco Nacional. Comecei em 1972. Eu trabalhei até 1978, quando fiz concurso público para a Petrobras. Na Petrobras eu fiquei 32 anos. Eu me formei em administração de empresa na UNA. Na época que eu formei em 1980. Não tinha tanta universidade, tanta faculdade para você procurar. Era um vestibular por ano, vestibular único. E como eu já trabalhava, eu fiz a opção de estudar à noite. E a UNA oferecia o curso de administração, de economia e ciências contábeis. E você formou então na UNA em administração de empresas. Em administração de empresas em 1980. Isso foi importante para você entrar na Petrobras? Foi. Eu trabalhei na Petrobras pelos 32 anos e eu aposentei como gerente, um gerente de suporte operacional, que envolvia lá a parte de contratação, suprimento, manutenção predial, industrial, e administração, para mim, foi muito importante eu ter esse curso. Bacana. Vamos agora então virar aqui para a Neuza. Neuza, você trabalhou em algumas empresas e acumulou uma excelente bagagem na área aí de desenvolvimento humano. Com essa experiência, você escreveu vários livros voltados para a organização de empresas. Eu gostaria que você falasse dessa sua experiência e de seus livros. Antes de falar da minha experiência e dos meus livros, eu gostaria de te cumprimentar por esse trabalho maravilhoso de resgatar a história de Bambuí, dar voz para os filhos de Bambuí. E acho muito, muito emocionante você trazer o Renato, né, que é um filho de Bambuí que se orgulha muito da cidade.
das pessoas. Eu tive o prazer de ser uma filha adotiva de Bambuí. Logo que nós começamos a namorar, eu estive em Bambuí, na casa da tia Neuza, do tio Jandir. Os filhos deles continuam como irmãos nossos. Sempre fui muito acolhida aqui por amigos, todos os amigos que eu conheci. Então, isso foi assim, muito importante para eu construir minha história. Nós somos colegas de trabalho, trabalhei com ele também na Petrobras, e lá eu fui tendo oportunidades de vivenciar uma trajetória muito importante na maior empresa, né? Uma das maiores empresas do mundo, e eu ficava pensando assim, que seria um desperdício eu não poder contar, dividir essa experiência com outras pessoas. Então, todos os meus livros, eles nasceram desse objetivo de compartilhar as minhas experiências com as pessoas, que há alguns tipos de conhecimentos, Lindomar, que eles não perdem a validade. Então, eu escrevo muito sobre liderança, desenvolvimento de equipes, metodologias de buscar solução de problemas de uma forma mais científica. Isso tudo eu aprendi um pouco na Petrobras, e depois que eu saí de lá, na consultoria, eu fui também convidada a trabalhar na maior consultoria de gestão do Brasil, que é a Falcone, e lá eu tive a oportunidade de vivenciar várias realidades, e para mim é muito importante compartilhar isso com as pessoas. E você compartilha através dos livros. Os livros, eles são instrumentos físicos muito importantes, mas eu trabalho também com palestras, com cursos, porque depois que eu deixei de ser consultora, né, não sei se a gente deixa de ser consultora, mas atualmente o meu conhecimento ele é expresso mais por meio de livros, palestras e cursos. Pois é, e você tem o seu último livro, vamos dizer assim, o seu caçulinha, né? O meu O caçulinha. seu último livro. Gostaria que você falasse sobre ele, e depois ainda vou voltar aí. Esse aqui, né? Esse é o Caçula. Nasceu na pandemia, porque era uma era de muita incerteza e de muita reflexão. E para que eu não escrevesse algo só sobre a minha perspectiva, eu entrevistei e pesquisei mais de 400 líderes nessa faixa de 30 a 38 anos. 400? Mais de 400. Além daqueles que fizeram parte dos meus trabalhos de mentoria. E procurei saber quais eram as dores deles, o que mais os inquietavam. Né? Então, neste livro eu coloquei alguns caminhos, porque não há receita para ser um ou uma líder extraordinária, mas alguns caminhos que a gente pode compartilhar. Então, esse livro chama O Poder e a Nova Lógica da Liderança, porque eu quis demonstrar que aquele poder antigo de comando e controle não funciona mais para sustentar resultado nas empresas. Às vezes, as lideranças, né, impõem, pressionam, controlam, e elas conseguem resultados. Só que no curto prazo, e esses resultados não se sustentam. Então, o poder, que é esse novo poder que constrói essa nova lógica, ele exige engajamento, conquista. As pessoas precisam sentir que fazem parte dessa causa. E se elas não engajam, elas preferem sair da empresa. Então, nós vivemos, desde essa época, um boom de turnover nas empresas, devido a essa inquietação das pessoas que estão chegando nas organizações e, às vezes, deparando com o poder antigo do comando e controle. E elas não estão sendo, desde crianças, educadas ou condicionadas a obedecer. Elas estão querendo compartilhar. E esse aqui também, o desafio do impossível,
ele é sobre essa temática de trazer o ser humano para o centro do processo, dar voz para as pessoas, fazer com que as pessoas sintam que a organização depende delas para que os resultados sejam sustentáveis, mas que as necessidades delas são contempladas pelos seus líderes. Então, meu trabalho hoje tem sido quase que uma catequese das lideranças para trazer uma gestão mais humanizada e também com resultados sustentáveis, resultados que possam criar longevidade para as organizações. Você tem, então, compartilhado toda essa bagagem nesses livros que você lançou, são mais ou menos 9 livros? Eu acho que outro dia nós contamos uns 11, né, Renato? Mas esse aqui também, Gestão para Resultados na Educação, eu até mandei para algumas escolas em Bambuí, porque o objetivo meu e da minha sócia nesse livro, da coautora, minha amiga Isabela, foi exatamente mostrar que a educação também precisa de método. Não estou me referindo a método pedagógico, porque eu acho que toda escola já tem seus métodos pedagógicos, mas o método de gestão, de colocar metas, de saber fazer planos de ação consistentes. E esse livro ele veio dessas experiências em redes públicas, a rede pública toda do Pernambuco, de Sergipe, do Ceará, Bahia, enfim, onde nós pudemos, por meio da Falcone, que era a consultoria que eu prestava serviço, levar essa metodologia, os resultados começaram a aparecer de uma forma surpreendente. Escola pública pode dar resultado bom? Pode, mas com método e com engajamento também dos gestores. É profissionalizar, você falou a palavra certa, profissionalizar. Bom, mas isso aqui foi só um intervalozinho, viu, Renato? Eu acho que o Renato, que é o filho da terra natural, vamos voltar a entrevista para ele. Você só não me respondeu como foi que você conheceu o Renato. Você não perguntou? Pode contar, Renato, é segredo. Não, a gente se conheceu no trabalho. Ele trabalhava numa divisão e eu em outra. Mas desde que ele entrou, né, achei aquele cara bonitão, né? Falei assim, os dois com 22, eu com 22, ele com os 24, e nós nos tornamos amigos, descobrimos que tínhamos valores parecidos de família, religiosos, de trabalho, e essa afinidade de valores foi nos aproximando, e daí a pouco, né? Já estamos com 41 anos de casados. Funcionou, não só a química, mas como a gente estava conversando ontem, né? É preciso conexão em todas as dimensões, né? E essas dimensões têm sido, ao longo dos anos, colocadas à prova com os filhos e agora com os netos, que é a nossa nova paixão. Isso é bom demais. Mas pode namorar no serviço? Não, a gente namorava no serviço, não só depois do trabalho. Às vezes pegávamos o mesmo ônibus, né, Renato? Mas foi feito com muita discrição. Ainda bem. Ainda bem. Vamos voltar aqui para o Renato agora. O seu saudoso pai, o senhor Omar Chaves, até mesmo a sua mãe, né, deu uma sequência, a dona Jamília, a saudosa dona Jamília, ajuntou uma quantidade enorme de fotos e documentos, né, sobre Bambuí. O foco era Bambuí. E o que contém nesse acervo? Você trouxe aqui alguns exemplos do que é esse acervo. Eu sei que o acervo é grande, né? Eu quero saber o que tem nesse acervo, que tipo de documento que seu pai juntou. Bom, o meu pai, a preocupação dele era registrar tudo o que acontecia em Bambuí. Então ele ia nas gráficas, eu lembro dele na gráfica Leal, lá do Hernani. Qualquer folheto, qualquer boletim que o Hernani fazia, Nota de falecimento. tudo. Meu pai ia lá e o Hernani guardava para ele aqueles
Tinha uma parceria com o Hernani. Tinha. Então, as gráficas de Bambuí, ele ia nas gráficas. Ele era agente de jornal, então ele era representante. Eu estou te falando isso aqui na década de 60 e 70. Que a gente fala jornal hoje é só internet. Mas em Bambuí descia pela rede ferroviária ou pelo ônibus o Correio da Manhã, Diário de Minas, Estado de Minas, o Jornal, Cruzeiro e a revista Manchete. Então, as notícias de Bambuí, o meu pai mandava para, desculpa, meu pai mandava para os jornais, como Ele era um repórter. era um repórter. E tem um caso que eu até trouxe o jornal, que eu não vou mostrar aqui, que não vai aparecer, que foi o nascimento dos quadrigêmeos em Bambuí. Então ele mandou essa matéria para todos os jornais do Brasil. Na época foi um fato inédito. Era raro, né? Era Era raro. raro. Então, eles tiveram dificuldade para fazer esse parto em Bambuí, a parteira não deu conta, e veio gente de fora para ajudar. E essa notícia, ela publicada no jornal Estado de Minas, que eu tenho esse jornal original, que está aqui comigo, os diários associados, o qual o Estado de Minas pertencia, adotaram os quadrigêmeos. Então, naquela época, veio um avião em Bambuí, que levou esses meninos para Belo Horizonte, sendo tratados pelos maiores pediatras que tinha na época, e desses quadrigêmeos, só um que sobreviveu. Os outros morreram novos, morreram com menos de um ano, com um ano. E eu publiquei esse acontecimento no Sou de Bambuí Tem Base, O grupo do Rodrigo. o grupo do Rodrigo. E teve uma repercussão muito, para mim, muito relevante, que tinha um dos sobreviventes, que foi o Eurico, a filha dele, ela fez contato comigo. Ela mora nos Estados Unidos. Está aqui. Ela mora nos Estados Unidos e ela me pediu essa reportagem. Então, se você puder mostrar, olha a data do jornal, por favor. Peraí. Deixa a Amy dar um zoom aí. Vê se consegue pegar aí. Chega um pouquinho para cá nele. Aqui, ó. Aí. Isso são jornais originais. Ele separa isso pelos envelopes e eu preservo isso dessa maneira. Então, eu encaminhei esses documentos para ela, para a Cris. E ela me falou que o Eurico morreu em 2013. Então, eu fiz alguns contatos com ela e eu fiquei muito emocionado de um arquivo que está lá em casa, guardado lá e ter mexido com a emoção de uma pessoa mais de 60 anos depois. Muito bacana isso. Tem outra coisa, que na década de 30, Bambuí era o foco de barbeiro. Então tinha gente que tinha medo de vir a Bambuí com medo de ser picado de barbeiro. Então meu pai guardou uma coletânea de documentos, de revistas, de fotos, muitas delas assinadas pelo Dr. Ezequiel Dias, aonde foi feito um mapeamento de todas as casas de Bambuí. Na região da rua Santo Antônio, pelo descrito nos documentos que o meu pai tinha, teve casebre, aquelas casas de pau a pique, de adobe, que eles encheram aqueles vidros que bar tinha para botar bala, encheram aqueles vidros de barbeiro. Tinha foto disso. Era muita coisa, Renato. Eu não tenho esses documentos mais. Eu não tenho por quê. O meu irmão, o Analdo, ele conheceu a reitora da Faculdade de Medicina da UFMG.
Pesquisadora? Pesquisadora. E ela estava fazendo um trabalho sobre doença de Chagas e não tinha documento. Fonte. Não tinha fonte. E ele mostrou isso para ela. E ela quis xerocar e quis ficar para pesquisar. Então, nós conversamos e nós doamos esse documento para ela. Então, isso hoje está na Faculdade de Medicina como pesquisa. Muito importante. A outra coisa que a gente tem e que a gente guarda assim com muito carinho, nós temos uma relação original de escravos de Bambuí. Isso aqui já teve gente que falou comigo para eu nem andar com isso. É um documento raro, né? É um documento muito raro. Está bem conservado. De 1887, de março dessa data. Um ano antes da abolição da escravatura. E é um documento onde a gente vê como que o ser humano era tratado, que tinha quanto que ele custou, o que ele faz, quanto que ele foi vendido, quanto que não era, e isso com o brasão da República, que é o documento original. E tenho mais jornais de 1924, tenho muita coisa anotada. E outra curiosidade do arquivo dele ele ia à missa de sétimo dia. Era muito comum fazer os santinhos. Ainda faz ainda. Ainda faz, menos mas faz, né? Ainda faz. Aí eu tenho um álbum de santinhos de defunto. Então ele fez o álbum todo bonito. Santinho é aquela lembrancinha. É a lembrancinha dos defuntos. E tem também outro álbum, que aí é do extremo ao outro, de quem fazia a primeira comunhão e dava para ele o santinho. Ainda bem, né? Aí ele tem os dois álbuns, eu tenho lá em casa, né? O álbum do santinho e o álbum dos defuntos. Ainda bem que tinha não tinha dos que nasceram, porque não tinha a lembrancinha, não sei, às vezes tinha, né? Uma lembrancinha. Mas não era tão comum igual de Crisma, a primeira comunhão. Seu Omar era uma pessoa eu conheci bem, né? Infelizmente, ele faleceu 25 dias depois do nosso casamento. Ele foi no nosso casamento e retornou para o hospital. Ele aí não saiu mais. Mas ele era uma alegria e uma pessoa inteligente, um pesquisador, um garimpeiro de fatos. E ele era muito divertido. Eu lamentei muito meus filhos não poder conviver com ele, porque ele era uma pessoa muito divertida. Era um avô muito bom de conhecer, para poder saber, né, o que ele tinha feito, o amor que ele tinha pela nossa cidade, o empenho que ele teve em guardar tudo isso daí. E o fato que ele era generoso com as pessoas. Exatamente. Renato, e esse acervo enorme, importante, coisas raras, qual que vai ser o destino desse acervo? Você já pensou o que vai fazer desse acervo? Eu quero te adiantar o seguinte, Bambuí, a gente pretende, eu pelo menos pretendo que o Museu Municipal, que tem até nome, tem um prédio, o museu chama Olo Torres, o prédio destinado para ele é a Cadeia Velha, e a Câmara ainda funciona lá, mas assim que a Câmara desocupar, a minha intenção, minha como professor, historiador, é reabrir o museu. Não sei se o poder público vai amparar isso daí, mas a minha ideia é essa. Eu gostaria de saber se esse acervo, poderia ser destinado ao museu mediante quais condições. Lindomar, esse ano eu vou fazer 70 anos. Parabéns. É um presente você ter me convidado para estar aqui. Presente de aniversário para o Renato. Presente de aniversário. E a gente conversa isso lá em casa. Então, a chance dos meus filhos ou de alguém da minha família querer conservar isso do jeito que eu conservo, que não é bem conservado, eu conservo do jeito que eu posso conservar, é zero. Eles não vão tomar conta disso de jeito nenhum.
Isso só teria interesse para Bambuí. São documentos de Bambuí, de pessoas de Bambuí. Tudo é Bambuí. Eu pego aqui, por exemplo, esses jornais, se der para botar aqui, ó, Aí, ó, um calhamaço um de jornais. calhamaço de jornal identificado de que é. Tem aqui um outro, você vai botando aí para mim, fica mais fácil, Isso. que é o Bambuí, isso aqui é de 1924. Da época do prefeito Gumercindo do Couto e Silva. Conversando do Código. Isso aqui são jornais de Bambuí. O Eco, a Ripa, Raio X, 1932, 34, 36 e vai. A Ripa é isso. Deve ser um jornal de malhação, né? De descer o cacete. Tem outra coisa que isso aqui interessa para mim, vai estar no arquivo, que eu tenho o jornal que ele guardava do dia que eu nasci. Isso você vai ter que guardar, né? Isso eu não posso doar. Ele Esse tinha jornal, então vai fazer 70 anos. Esse jornal tem 70 anos. 24 de março? 20 de março. 20 de março de 54. 54. Recentemente, o Lindomar fez aqui uma reportagem sobre a Praça Mozart Torres. Exatamente, nós falamos sobre a história dessa Sobre a praça história. que é a mais antiga de Bambuí. E na época eu procurei correndo por Lindomar, mas não achei. E hoje eu tenho todos os jornais originais que falam sobre o assassinato do Mozart Torres. Que é o que nomeia a praça Que lá. nomeia a praça. Então, é um arquivo que ele tem interesse para Bambuí. Mas para vir para Bambuí, eu tenho de ter a certeza que não é só fazer o prédio, pintar ele de branquinho e ficar lá bonito, não. Não é um depósito de Não é documento, um não. depósito, isso fica lá em casa. Aí eu deixo Depositado lá fica lá. do jeito que está. Então teria de ter um projeto com alguém que saiba mexer com arquivo, Museólogo, né? Um museólogo. para conservar, por exemplo, esse documento do escravo ali. Isso é raro, porque o Brasil mandou queimar muito documento de escravo para tentar apagar a história. Apagar essa história. História dos vencedores, né? E acabar com os documentos dos vencidos. Outra coisa interessante que eu tenho, que lá tem muitas coisas que falam da matriz de Santana. Então, a matriz de Santana já teve um órgão que foi comprado da Itália. E aqui teve um coral muito, muito bom. Que a sua mãe fazia. Minha mãe, a tia Naná, que tinha uma voz Tia Neuza. fantástica. Era muita gente que cantava. Eu não vou citar aqui porque eu sei quase todas, mas eu posso esquecer uma. É verdade. E aqui tem tudo sobre a compra do órgão. O órgão custou caro na época. Veio da Itália. Então, tem aqui todo mundo que colaborou e por quanto colaborou. Era caro, então. Isso. Aqui, ó. E a prestação de conta. Então, essa coisa, a gente não pode descartar isso. Isso é história de Bambuí. É claro. E eu fico vendo que eu publicava algumas coisas no Sou de Bambuí Tem Base. E quando a notícia era muito velha, que eu publicava esses jornais, os comentários eles eram menores, porque o pessoal não tinha conhecimento. Quando eu trazia notícia mais nova, aí mais gente comentava. Mas por que não tem um comentário? É porque eles não têm uma fonte de pesquisa para trabalhar sobre aquilo. Exatamente. Então tem o caso do primeiro usina hidrelétrica, a primeira fiação que eles colocaram aqui. Isso tem tudo lá no arquivo. Pois é, tendo então um prédio pintado, pode ser de branco, né? Não tem problema não. Azul Bonitinho, e branco, azul e branco, melhor ainda. Mas tendo lá um projeto, né, e um profissional que sabe organizar isso daí, esse material pode vir para o Museu de Bambuí. Ô, Lindomar, isso tem de estar também no orçamento da prefeitura, né? Talvez tenha orçamento para esse ano, não tem para o ano que vem. Isso aí a gente tem de olhar direito. Exatamente. Você vai ser cauteloso na hora de decidir. Eu acho que você tem razão. Eu não tenho dúvida nisso, mas eu tenho de ter a certeza para a gente fazer essa entrega. Porque você deve estar na mesma situação que eu, né? Eu tenho muita coisa aqui guardada aqui para levar para esse museu, né? Minha casa está virando um museu, entendeu? Tem muita coisa aí e eu pretendo levar para o museu. Mas, assim, é igual você está falando aí, tem que ter certeza que o museu vai ter sequência, porque já teve
abriu uma vez, ele fechou, né? Então a gente fica com um pezinho atrás, pensando que pode dar errado de novo, não é isso? Quando ele foi feito, foi até na época do Reginaldo, né? Reginaldo, eu e o Denis, a Exatamente. gente trabalhou para isso. A minha mãe emprestou para o Reginaldo que pegou isso lá em casa. Aí vieram alguns jornais, algumas coisas, e eu, particularmente, fiquei com os dois pés atrás. Eu falei, ó, isso aqui, será que vai voltar? Não pela idoneidade de ninguém que pegou lá, tá? Mas é Exatamente. assim, é o cuidado de manusear, porque você, para poder um documento daquele igual do escravo, ele tem de estar num vidro, Tem que estar tem de protegido. estar protegido, porque até para você pegar nele, você viu, você pegou, então a gente tem de ter algum tipo de cuidado. Exatamente. Neuza, a gente falou aí da sua obra e tal, mas esse seu livro aí, esse último livro, é, qual que é esse daí? O Poder e a Nova Lógica da Liderança. Como que faz para adquirir o seu livro? É pela internet? É onde que a pessoa vai comprar esse seu livro, que é um campeão de venda, né? Eu Esse aqui eu trouxe para você, né? Os demais ficam aí para você doar para a escola. Você, como professor, é uma pessoa que sabe direcionar bem isso. Mas hoje, com a internet, as pessoas entram, compram pela Amazon, compram pela Magazine Luiza, enfim, todas as livrarias. Hoje eu tenho a felicidade de ver meus livros nas livrarias de aeroportos, de rodoviárias. Ele está no Brasil todo, é muito gratificante, não pela vaidade de ter um livro best-seller, mas por saber, por receber tantas mensagens de pessoas que estão dando vida para esse livro, as pessoas que estão aplicando as ferramentas que eu deixo aqui, os caminhos que eu sugiro, né? Não é receita, não são receitas, mas são caminhos que deram certo para algumas pessoas e pode ser que acrescente ao repertório de líderes mais jovens. Eu tenho visto líderes muito jovens, né, nas empresas que têm dificuldade com o que é mais importante, que é lidar com as pessoas, que é o que a gente chama de soft skills, né? Ter aquelas habilidades para fazer uma reunião produtiva, mas respeitosa, dar um feedback verdadeiro, mas respeitoso. Muitas vezes as pessoas não têm estruturas para fazer isso. Então, esse livro é um guia, né? Tanto que ele chama um guia prático para ajudar os novos líderes. E também me coloca à disposição para responder dúvidas, faço palestras e faço palestras em escolas, em empresas, enfim. A minha paixão é a educação. Então, quando é um ambiente de educação, eu vou com mais amor, porque ali é o berço onde estão se formando os futuros líderes, né? Mas é isso, Lindomar. Só uma fonte aí, onde compra o seu livro? Pela internet, Pela internet, pode ser Magazine Luiza, Magazine Luiza, Amazon, livrarias, a leitura em Belo Horizonte tem várias livrarias, e também eu sempre adquiro um número maior, porque às vezes as pessoas não encontram, e me mandam um e-mail, e eu acabo mandando para as pessoas o livro com o mesmo valor da que elas compram lá, porque no meu negócio não é vender livro, é fazer com que o livro seja útil à experiência das pessoas, né? E aproveitando, eu sei que você já está encerrando, eu queria falar para você, eu me emocionei um pouco no início, porque, como eu te disse, eu tive é, é, dificuldades com a minha terra natal e acabei morando em outros lugares, muitos lugares. Não tenho esse lastro que o Renato tem, afetivo com o Bambuí, com a ligação que ele tem. Então, eu fico muito feliz, né, dele estar aqui hoje, contando um pouco disso, resgatando o pai. E eu sempre fico pensando que cabe a nós, à medida que a gente vai amadurecendo, não vou falar envelhecendo, amadurecendo, nós temos assim a responsabilidade de fazer os jovens respeitar a história. Eles não nasceram daqui para lá, eles tiveram raízes, né? E claro, eu gosto dessa frase oriental que fala: se você está sentado à sombra de uma árvore hoje,
é porque alguém plantou essa árvore e cuidou dela. Então a gente não pode esquecer disso, né? Pois é, e Renato, e essa pergunta é para vocês dois agora. Vocês têm viajado muito, aproveitado aí a aposentadoria. Vocês gostam de viajar, é claro. Qual será aí o próximo destino? A gente pode saber para onde vocês vão, tá? Vocês estiveram onde ultimamente? Olha, o próximo destino. Próximo. Toda viagem de casamento, toda data de casamento, a gente faz uma viagem. A lua de mel? Repete. A lua de mel é quase todo dia, mas a gente repete. Mas nós estamos indo agora para Mendonça, Mendonça, na na Argentina? Argentina. Bacana, é um bom destino. Mas nós fizemos algumas viagens interessantes. Quando nós fizemos 25 anos de casado, o padre Cândido, que nos casou, ele estava fazendo uma excursão para a Europa, Itália, Paris, e ele falou com a gente, se a gente fosse na excursão, que ele ia benzer a nossa aliança na Catedral de Notre Dame. Oh, bacana, isso aconteceu? E isso aconteceu. Nós fomos para Roma, nós assistimos uma missa na Basílica de São Pedro, a gente lá na frente, com o padre Cândido lá concelebrando, e foi muito emocionante. Isso, só de contar aqui, a gente fica Presentão, Renato. emocionado. Depois, nós fizemos uma outra viagem que marcou muito a gente. Nós fizemos uma expedição gastronômica. Eu gosto de cozinhar, a Neuza é cozinheira de mão cheia também. Beleza, hein, Deus? Ele gosta de cozinhar, hein? Aí nós fomos para a Itália e nós ficamos lá no interior da Itália e ficamos hospedados lá no chalé, no meio de uvas e azeitonas. Era uma pousada? O que que era? Era um. Eles chamavam. Borgo. Um Borgo. uma Borgo é fazenda. uma fazenda onde se cultivam as uvas, Aquela cidade antiga, cercada. Então tinha lá a sede e eram chalés em volta. Então um dia a gente saía cedo para ver colher azeitona e ver fazer o azeite. A gente almoçava com o azeite, não aquele que nós vimos, né? Harmonizado com ele. No outro dia ia ver colher uva e fazer o vinho. Depois ia ver os cachorros perdigueiros a caçar lá os vira-latas, né? A caçar trufa. Bacana, hein, só? No outro dia era de fazer o queijo pecorino. Então a gente assim fez algumas viagens muito interessantes. Bacana. E tem alguma que te marcou mais, Deus, dessas viagens que vocês fizeram? Você tem assim na memória alguma que te chamou muita atenção? Eu gosto muito de viajar, então todas deixam lembranças interessantes. Essa da França que o Renato contou foi especial, porque foi a nossa, né, 25 anos de casado. Mas ano passado, logo depois da pandemia, nós subimos o Monte Sinai, e essa me marcou muito, porque eu não sabia que o Monte Sinai seria uma aventura tão pesada. Ah, vou subir o Monte Sinai e tal. Quando a gente viu, nós começamos a caminhar meia-noite, e o irmão do Renato junto, o Ronaldo, e nós conseguimos fazer aquela subida íngreme, perigosa. Quando você já caminhou não sei quantos quilômetros, você começa a subida de 750 degraus, de pedras sobrepostas, até chegar na caverna onde Moisés teria recebido as tábuas da lei. E ali a gente tem um encontro com o sol, com o nascer do sol, e um encontro com o Espírito Santo, porque no coração da gente, tudo que a gente queria era um lugar assim para expressar com mais intensidade a nossa fé. Porque todos os dias a gente expressa a nossa fé com oração, né, Renato, de manhã, mas ali foi uma presença muito forte de Deus na nossa vida, num local especial. Então, essa viagem para a Terra Santa e do Egito também, teve a parte de história do Egito, que, nossa, tudo de vídeo e livros que a gente estudou não chega nem perto dessa experiência histórica. Muito mais rico. E nunca mais eu ouvi um evangelho
da mesma forma que eu ouvia antes. Porque agora eu começo a ver os cenários onde Cristo passou. Então, essa viagem para mim foi muito marcante. E agora as viagens que eu tenho gostado, essa última com os netos, Ah, foi maravilhosa, porque eles são onde foi? surpreendentes. Essa foi para Gramado, Que e bacana. num cenário assim de Natal, onde eles foram vivendo toda aquela magia, né? E esses netos hoje, eles têm trazido para nós uma segunda chance, né? Quando nós tivemos nossos filhos, era uma época, né, de muito trabalho, de muita nervosismo, de lutar pelo futuro, e agora os netos chegam numa época mais serena da nossa vida. É, Pois é, então, mais alguma coisa, Renato, que você gostaria de falar? Neuza? Não, só te agradecer o convite que você fez, tá? Fiquei muito emocionado também. Espero que tenha atendido. O Renato foi excelente. Neuza, mais alguma coisa, Neuza? eu só gostaria de agradecer a todos, né, que tiveram essa dedicação de tempo em ouvir um pouco dessa história. Agradecer a todos de Bambuí que sempre me receberam com muito carinho. Infelizmente, nós não temos mais aqui a mulher que eu mais admirava, Tia Neuza, mas tem os filhos e as esposas dos filhos, famílias que são grandes amigos nossos. Os irmãos Renato, Arnaldo e Arlete, hoje não temos o Marcelo mais, todos os sobrinhos. E acho que família foi o que eu tenho mais a agradecer a Bambuí. E te agradeço fortemente pela oportunidade da gente ter esse papo tão verdadeiro, né? Tão genuíno, Tão né? genuíno aqui. Eu fiquei muito feliz, Renato, de você ter aceitado o convite, da Neuza também ter aceitado, e de ter deslocado de Belo Horizonte até Bambuí para conceder para nós, nossos seguidores, canal no YouTube, no grupo Biografias Bambuenses, no Facebook. Fiquei imensamente feliz, te agradeço muito, tá? Foi muito bacana da sua parte, Neuza, muito obrigado. Eu sei que é um sacrifício. Vocês gostam de viajar, mas viajar para vir em Bambuí para dar uma entrevista para o Lindomar no canal Biografias Bambuenses foi sensacional. Fiquei muito feliz, agradeço muito a você, Renato. Muito obrigado, Renato. E a gente vai depois ver aí o que que a gente vai fazer com esse acervo do seu pai, que ele tem que ter um destino onde as pessoas possam conhecer esse trabalho que seu pai fez, que foi sensacional. Onde o seu Omar estiver, a dona Jamile, que eles estejam em paz. Muito obrigado, seu Omar, pelo seu trabalho. Foi importante para o meu livro. Usei muita coisa do seu Omar no meu livro, e eu agradeço então aí por ele ter tido esse trabalho de reunir tantos documentos, né? O que que a gente tem aqui, Emily? Eu não. Hã? Vamos mandar um Ah, o abraço pessoal aqui. está pedindo aqui uns abraços aqui. Francisco Bahia, deixa eu ler para você. Vai aí, que eu estou sem óculos. Alguns eu não conheço, mas vai lá, um grande abraço seu para eles, nosso. Isso. Francisco Bahia, Benilda Maria, Maria Aparecida Chaves, essa deve ser parente. Geniane Gonçalves, Arlete Chaves, Manda o Renato. irmã do Renato, José Aparecido Bahia, deve ser o Juca, Juca Bahia. pessoa queridíssima. Zaya Martins, sua prima Com a minha também. colega de sala. A Zaya foi sua colega. Foi. Jorge Murilo, Joaquim Veterinário, Ronaldo Chaves, irmão, Vera Barcelos, e para todos os outros que estiveram conosco. Vários outros. A gente agradece muito aí e manda também um abraço para todos aí, né? Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Neuza. E para mim foi uma alegria, uma satisfação ter recebido vocês aqui no meu estúdio improvisado. E na próxima sexta-feira, provavelmente a gente vai estar falando da história do carnaval aqui, Renato, e o Terceiro Mundo. O que que aconteceu com ele? E só para encerrar, então, o último enredo do Terceiro Mundo foi a Neuza que escreveu. E o penúltimo também. Olha aí, interessante. É. Então, eu não sabia disso aí. Descobri agora. Parabéns, né? Escrevi
As os- Sete e as Maravilhas do Mundo. crianças ficam, sabe, a minha filha acho que tinha uns 4 anos quando ela desfilou aqui pela primeira vez, o Felipe com 6, né? Você escreveu o enredo e o colega nosso da regata, Carlão, fez o samba. Mas teve um aqui também que fez o samba, como é que chama aquele cantor? Múcio, Tinha o Múcio, o o pessoal Beppe, obrigado, e o Beppe. O Beppe também. o Giuseppe, Fez a. Falecido Beto. falecido Beppe, faleceu jovem, muito novo. Então, na sexta-feira, a gente espera vocês para a gente estar falando aí um pouco da história do Carnaval. Nós vamos começar lá no primeiro grupo, né, do Carnaval que teve aqui há mais de 100 anos, como que foi isso daí. E, se der tempo, a gente vai chegar aí no Terceiro Mundo, no Misto Quente, nos bambuleiros, na Boca do Brejo, todas as escolas aí, se a gente, Bloco da Sexta, nós vamos falar disso daí na sexta-feira. Então, mais uma vez, muito obrigado a Neuza, Renato, e a gente termina por aqui nossa entrevista de hoje com esse simpático casal que veio aqui exclusivamente para dar para vocês esse depoimento importante. Um abraço a todos e até mais.